Olá, amigos do Varejo Cast, tudo bem? Esse é mais um episódio fantástico para vocês e hoje a gente vai mostrar para vocês, será que os videogames ajudaram a mudar um pouco o comportamento e consumo? Bora lá que esse episódio tá fantástico, bora lá! Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por Bip Brasil, OneBeat, Sigam. É isso aí. Estamos mais um episódio do Varejo Cast. Estamos chegando aqui com uma temática muito bacana, né? Uma área que o meu amigo Caio Camargo navega muito bem. Eu também, né, joguei bastante videogame, mas não sou um apaixonado, um aficionado como o meu amigo Caio Camargo. Mas essa temática é muito interessante porque muito, né, do que a gente vê hoje em comportamento, os jogos estão aí em suas versões de plataforma de streaming também, né, se adaptaram e tudo, e a gente vê hoje muita coisa, né, de comportamento de pessoas e também, né, Caio, em hábitos que foram, por mais que a gente não perceba, influenciados por esses videogames, né? E aí você trouxe essa temática que eu achei super interessante e a gente vai falar um pouquinho aí para você, porque é muito importante a gente ver falando isso, né? De você que trabalha no varejo, observar muito o que influencia os hábitos do seu consumidor, afinal de contas são esses hábitos que vão moldar a sua forma de entregar a experiência para ele, né? Então, lembrando aquilo que a gente sempre está falando, então é fundamental perceber de onde vem certas coisas e as coisas que podem vir se você estiver monitorando e acompanhando aí de perto os hábitos dos seus clientes. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né, Caio? É isso aí, Fred, cara, salve, galera. E pessoal, sempre lembrando, se a gente começar o papo, não esqueça, tá? Aqui no link aqui da descrição, tá? Você encontra aqui um link para participar da nossa lista VIP do WhatsApp aqui, que a gente recebe uma série de conteúdos, inclusive a gente vai colocar artigos o tempo todo para você aqui, vai ter um artigo sobre esse tema aqui também para vocês, então não perde não, faça parte aqui, participa com a gente que tá bem legal o grupo, tá quase 1000 pessoas nessa história, vem junto com a gente lá que vai ser legal. Fred, e realmente assim, esse é um tema que me agrada demais, cara, eu fui criado jogando videogames de N gerações, passamos aí, ainda jogo videogame com meus filhos ainda, quase que diariamente nessa história toda. Eu escrevi esse artigo, na verdade esse é um artigo que eu escrevi na época do metaverso. Não, eu não resisto nisso, né, porque na época do metaverso parece que foi há 10 anos. Olha como as coisas passam, né? É verdade, cara, é verdade. É que é tanta coisa que a gente fala o tempo todo e acontece o tempo todo, que a gente já fala lá na época do metaverso, quando o metaverso era mato, né? Bom... Exatamente. Então, senhoras e senhores, querida audiência, o que Caio tá falando de na época do metaverso foi no ano passado, também conhecido como 2022. Não é que a gente produz tanta coisa, cara, de conteúdo, a gente tá escrevendo sempre sobre a novidade e tal, e realmente o metaverso a gente deixou um pouco de lado, a gente já falou por que a gente deixou de lado. Mas tem um outro ponto também, né, Caio? Além disso, de a gente falar muita coisa e a gente trazer muita coisa pela primeira vez aqui, né, para dialogar no varejo, tem também o lance de como as coisas surgem, viram um hype e ela desaparece, que a gente já falou sobre isso aqui também. E isso também é muito importante, né, que o varejista que está nos ouvindo perceba que, por exemplo, a gente estava falando da Onda Rosa, né, no episódio passado, por causa do filme da Barbie que estreou ontem. O que acontece que é interessante? Fabiana, minha esposa, né, tá lá em Boa Vista, e ela me mandou um vídeo de um cliente dela de lá, né? Ela é especialista em salão de beleza e tal, e aí um pessoal que tem um estúdio de manicure, e eles mandando um vídeo, fazendo uma live com os clientes deles lá em Boa Vista. Eu achei super legal, explicando a Onda Rosa, explicando por que lá eles não estão usando a marca Barbie, porque quem detém a cor para esmalte é uma marca chamada OPI, se eu não me engano. Ok. E que por isso mesmo eles não poderiam falar disso, porém iam mostrar quais são as misturas de cores que outras marcas podem fazer para você estar no hype, para você estar na onda. Sabe, um espaço de manicure em Boa Vista com todo esse... Eu achei assim fantástico. Então eles aproveitaram muito bem uma onda, até porque ele falou o seguinte: poxa, por que a gente não comprou? Por que a gente não tem essa cor da marca oficial? Porque a gente entende que é uma moda, né? Ou seja, é um hype que depois, então, se eu compro muito, se eu tenho aqui, faço investimento, isso não vai vender depois que o hype foi embora, não na mesma quantidade. Eu achei muito legal essa live que eles fizeram, a Fabiana me passou, porque tem esse entendimento também, né, cara, de você perceber esse movimento e a partir daí ver, isso vai virar uma realidade, isso não vai, isso impacta meu negócio,
positivo, negativamente, eu me preparo, eu vou surfar essa onda até quando, quanto eu tenho que investir de tempo, dinheiro e energia, né? Então isso é muito interessante. E aí, Caio, voltando aqui ao nosso tema de hoje, né, e essa influência principalmente dos videogames, você fez uma tabela muito bacana que faz essa comparação do videogame, né, nas gerações, a partir da geração X, né, os baby boomers não tiveram esse prazer de jogar videogames, não na época deles, mas um pouquinho depois, mas a geração X aí, que é de quem nasceu de 61 até 1980, essa geração começou a ter aí a influência dos videogames, não é isso? E a gente vai disponibilizar, né, Caio, essa tabelinha aqui também. Vamos sim, lá no artigo lá no grupo, só pra quem tá lá no grupo com a gente, com certeza. Ô Fred, porque quando o pessoal tava falando do metaverso naquela época, eu falei, olha, cuidado que nada venha ao acaso. Isso é uma evolução que a gente chegou no metaverso. E aí comecei a rabiscar um pouco nessa história e concatenar esses períodos, que a gente sempre fala em consumo, né? X, Y, Z, Alpha, Millennial, tanto faz, né? Mas a gente não tá olhando o ambiente dessas histórias. E essas fases, elas têm uma caracterização. E aí quando a gente fala em videogame, por que eu tô falando de videogame? Não é porque eu gosto de videogame. Acompanha o pensamento. Quanto tempo uma pessoa passa, um adolescente passa, por exemplo, na escola por dia? Na tua visão aí, vamos, uns 4 horas, Fred? Hoje em dia passa mais. 4, 5 horas então. 4, 5 horas na escola aqui, vamos colocar na tabela aqui, 8 a meio-dia, 7 a meio-dia, vamos colocar ali, né, tal, porque da manhã é só fazer um cálculo rápido. Esse cara vai pra casa e fica a tarde e a noite inteira, às vezes, no jogo. Não só isso, mas eu já fui para várias escolas aqui visitar ou fazer um trabalho. Nos intervalos entre as aulas e na hora do recreio, na hora do intervalo, muitos deles não fazem mais o que eu fazia, por exemplo, que é brincar, jogar uma bola, correr, um monte de brincadeira que tinha. Então, o que eu vi em algumas escolas são os meninos jogando, né? São as meninas jogando e tal. Aliás, os meninos jogando, meninas jogando também, alguns em redes como TikTok e tudo, né? Não em videogames, mas minimamente redes. A gente pode jogar aqui, que é o dobro do tempo, jogando videogame ou entretido no eletrônico de alguma forma, contra a educação. Então, você dizer que isso de alguma maneira não afeta a maneira como elas se comportam, tá um pouco com uma visão um pouco mais cega nessa história, né? E aí, começando a pensar um pouco cada fase, e aí comecei a olhar que tipo de jogo cada geração jogou. E olha que coisa legal, Fred. Então, você começou ali pela geração X, né? 61 a 80, né? Então, esse cara aqui, quando tava com uns 10 anos, ele tava lá jogando alguma coisa nessa linha, né, do quê? Do Atari. Você lembra como é que eram os jogos de Atari, os primeiros videogames que a gente jogou nessa história? Você lembra como é que era esse jogo? Cara, lembro demais e adorava. Adorava o River Raid, adorava o Hero, Sequest, né? Todos esses jogos, eu lembro, era muito bacana. Enduro, né? River Raid, cara. River Raid. Então, tudo... E o que a gente queria era zerar o jogo ali, né? E assim, você tinha que zerar, porque se você não zerasse, né? Que é até uma coisa que você botou aqui no seu estudo, não tinha como salvar de onde você parou. Então, quando você desligava, você tinha que começar tudo de novo, né? Então, assim, ó, vamos lá. Então, eram jogos extremamente lineares, ou seja, você tinha que fazer aquilo no momento certo, o pulo no momento certo, o tiro no momento certo, senão você não passava de fase. Era altamente decorado o caminho, então a gente jogava bem, mas a gente tinha que jogar decorado. Olha, eu tenho que vir nessa fase e pular cada vez que ele dá um golpe, eu dou um contragolpe e tudo mais, era tudo decorado aquele caminho. E se você ganhasse o jogo? Ou se você perdesse o jogo, o que acontecia no outro dia? Tudo de novo, certo? Uhum. Então, se eu tomo tudo de novo, o que acontece? Você começa a criar um sentimento de resiliência. Porque eu perdi, mas perder faz parte. Eu vou morrer várias vezes no jogo até chegar no meu recorde. Eu tenho que bater e quebrar meu recorde, vou perder várias vezes até quebrar meu recorde. E se eu passei hoje o chefão, amanhã tem que começar a ligar de novo o videogame e começar a dar tudo de novo. Faz parte do contexto, né? Não à toa, cara. Essa geração X é a geração que mais resiliência tem hoje, né? Que é a geração que já tá grisalha nessa história toda, mas é a geração que foi resiliente nos negócios, tomou vários tombos e tudo mais e sempre se reergueu. Então mostra um cenário de resiliência muito forte, porque aprendeu a perder sucessivamente na história. Boa. E tem um outro ponto que isso é importante lembrar, que a geração X é a geração que migra de uma tecnologia tradicional, que é o rádio, para a tecnologia televisão, né? Exato. Então é a geração que ainda tem uma mídia tradicional, mas essa mídia tradicional, a televisão, é o que permite a ela começar a jogar os videogames, porque era console ligado a uma tela. Então a gente tem esse comportamento e tem um outro comportamento da geração X, que é o sucesso financeiro como grande objetivo da vida, né? Que é essa questão de entender aquele jogo que todo dia é o mesmo, em busca do sucesso, na vida era a mesma coisa.
Exatamente. Porque todo dia eu tô acordando para fazer a mesma coisa, para conseguir o que eu quero, que enquanto no jogo era zerar o jogo, na vida dele era ter sucesso financeiro. E lembrando, né, a gente tá sempre falando da geração, e aí tô sempre colocando aqui uns 10 anos a mais de cada geração, porque o impacto é a molecada que joga videogame, vai lá, 7 anos, 15 anos, tal, é essa mescla aqui, então a gente joga uns 10 anos a mais, por isso que não vai bater, o Atari, se 1960 não tinha Atari, é óbvio, né, mas a gente tá falando do pessoal que tinha 15, 20 anos quando chegou o Atari e começou a jogar naquela época. Mas 70 já tinha o telejogo. Já tinha, mas é o começo. Você não, mas vamos lá. O telejogo, você não botou aqui aqueles não botei. Os pontinhos lá, né? O Pong. Mas aí a gente vai para a geração seguinte, que é a geração Y, 1981 até 94. Que jogos que a geração Y jogou? A gente já tá falando daqueles videogames um pouco mais avançados. O começo do gráfico 3D, os Dooms, os Quakes e tudo mais, tá, mas muito assim, era um novo momento, o PlayStation, o Xbox, a primeira versão do Xbox. Então assim, só que qual que era o grande negócio do videogame naquela época? Poder salvar os jogos. Os jogos tinham gráficos mais elaborados, eles eram mais complexos, eles tinham a possibilidade de salvar. Se eu salvava o jogo, óbvio que a produtora criou puzzles ou quebra-cabeças mais complexos para essa geração, para a pessoa ficar tempo tentando decifrar aquele enigma para poder avançar de fase. Né, coisas mais complicadas. Então as pessoas, ao invés de jogar o jogo inteiro, elas iam até um momento e ficavam em cima daquele problema específico, tentando resolver aquele problema de maneira específica. Na minha visão, tá, Fred? Porque a gente não é um especialista de psicologia ou de educação, né, para se entender se esse é o baque, mas é o cruzamento que a gente tá fazendo aqui, tá? A gente tá criando aqui a geração da startup. A geração que criou uma visão que olhava um problema específico de mercado, que quem tinha a visão de macro não conseguia enxergar, e resolvia aquele problema específico de uma forma extraordinária e criativa. Então a gente traz para esse mercado essa geração da startup. Então a geração startup de olhar problemas focados e resolvê-los, que é o começo da startup, foi isso, né? Veio desse intuito, né? Então a gente vê muito disso. O que tu acha, cara? Eu acho que faz todo sentido, porque você sai de um jogo linear que você tinha que ir do começo ao fim, para fragmentos, para momentos, é muito mais um que a gente vê hoje ainda em startups, né? Que problema eu resolvo hoje? Aquele conceito que eu gosto de trazer do GPS, né? Para onde é meu norte nesses próximos 6 semanas, nessa próximos 3 meses? Então, eu acho que surge muito aí. Eu acho que tem uma outra coisa que surge aí que a gente passa a ver depois, por exemplo, com o Steve Jobs, com o Bill Gates, que é cada um tendo a sua própria identidade no vestir, então o avatar surge aí, porque esses jogos, além de eu poder salvar e ficar ali naquela fase quebrando a cabeça para resolver como é que eu resolvo este problema, ou seja, cada coisa eu vou analisando e botando numa caixinha, eu também poderia escolher o meu avatar. Embora fossem poucas possibilidades ali, mas tinha uma primeira personalização. Eu acho que começa aí, mas ele evolui na segunda fase. Eu poderia botar meu nome, eu poderia escolher já, então ali já começa. Exato, porque quando vem a outra fase, que é a geração Z, 95 a 2010, todo mundo sabe que a geração Z é a geração da internet. E os jogos também viraram jogos online. As partidas lá dos Corujões, dos Counter-Strikes, a molecada no Doom e tal. Então, o que a gente trouxe para a geração que isso começa a mudar é essa conectividade. É a geração que já não era a geração que veio e foi migrando, tá? Muita gente que já nasceu conectada, né? A geração que já veio conectada no online, no social, na comunidade, e isso afetou drasticamente essa geração, né? Então você vê que o jogo tem tudo a ver com o contexto de mundo que a gente fala, com o contexto de consumo e tudo mais. Então, o coletivo, ao mesmo tempo, o coletivo de você operar globalmente, jogar online, certo? Também tem essa questão do individual, cara, de eu começar a ter um avatar nessa história, né? A gente tem uma série de avatares que foram criados em jogos e tudo mais, que parte exatamente do que você falou, de eu ter uma presença digital. Então, o papo do metaverso começa aqui, porque até então eu tinha num cartucho fechado as opções que eu tinha. Então, o mundo 3D, ele era fechado aquilo que estava programado numa mídia de CD. Hoje, os mundos 3D, e a gente fala depois da geração Z, quando a gente chegar na Alpha aqui e tal, desse mundo que eu posso criar nessa história, que é exatamente a próxima opção. A geração Y, né, também conhecido como Millennials, que foi a da virada, é a geração da transição. Por isso que é interessante. Eu começo ali com a primeira customização ainda embrionária, então eu posso botar meu nome e escolher um avatar já pré-programado. No máximo mexer ali no queixo, né, na cor da pele, alguma coisa assim. 3 opções de cor, 3 opções de roupa, 3 opções não sei o que, ou uma combinação nessa história, né?
Exatamente. Aí é uma possibilidade maior de escolhas de personalização do meu carro no Mario Kart, por exemplo, né? Então eu poderia customizar mais. Aí eu venho para a geração Z, que é a primeira geração nativa digital. A gente vem de uma geração de transição para a geração, a primeira que nasceu numa era digital. E aí, essa geração já pode personalizar e deixar o avatar com a sua cara, com o seu estilo, né, com o seu jeito. Essa geração que surge aí com a influencia muito essa questão do que a gente foi ver hoje em Roblox, Minecraft. Você poder personalizar Minecraft com o seu avatar, e isso influencia o mundo da moda. Muito, Exato. Porque as pessoas começaram a querer que no mundo físico ela pudesse fazer com a sua roupa, com o seu estilo, o que ela poderia fazer no videogame. A gente pode achar que é o contrário, né, Caio? Que é, não, mas foi o videogame que influenciou as pessoas que influenciam, porque elas começaram a ver no videogame, eu também quero, eu também me visto assim. Exato. E aí o videogame percebeu isso, esse movimento das ruas, e trouxe essa possibilidade, né, para que as pessoas pudessem, do mesmo jeito que elas se vestem na rua desse jeito, também ter seus avatares customizados, personalizados com sua cara, identidade e DNA. E aí a gente vem pra essa bomba que a gente tá vivendo hoje, né? Que estamos no olho do furacão, estamos falando da Alpha, a partir de 2010. O que tá acontecendo com 2010? A pessoa chegando agora, os adolescentes de hoje que vão virar os consumidores daqui 5, 10 anos aqui nessa história. Quem tem 10 anos, com 15, 18, começa a consumir. E é esse é o mercado que a gente tá de olho hoje, que vai ser o cara que vai comprar no futuro. Primeira característica desses caras é o que você falou exatamente dessa evolução. A gente lá no começo falou do Atari. O Atari tinha chefão, o Nintendo tinha chefão, né? Aqueles primeiros videogames tinham um desafio pra passar. Essa garotada ali hoje, eles não estão jogando. Não tem um chefão o jogo. Pode observar o Roblox, o Minecraft. Qual que é o grande papel dos jogos hoje? Eles estão co-criando. Os jogos hoje são como um código a qual eles escolhem usar aquele código para criar o mundo deles. Eles estão quase programando nessa história toda. Só que a programação que a gente conhecia, que era texto, né, código, hoje para eles é visual. É começar a criar os ambientes em cima disso. Então isso começa a mudar porque a ideia de mundo deles também muda em cima disso. E aí tem coisas boas e coisas ruins, né? Quais são os desafios que a gente tem nessa história toda? A parte boa é que a gente tem uma geração muito mais criativa à disposição. Então ele não tem limites. O grande problema é o seguinte: em um mundo que eu vivo lá, vamos falar 12 contra 4, né? 12 horas jogando ou 4 horas na educação, vai? Um mundo que eu tô passando 12 horas lá, grande parte do meu dia, criando um mundo sobre minhas próprias regras, eu estou criando uma geração que vai ter dificuldade de se adaptar às regras do mundo, que vai o tempo todo querer colocar sua imposição de regra no mundo, e a gente já vê isso inclusive no mercado de trabalho. O pessoal, não sei se eu quero, não sei se é dessa forma, não sei se assim está. Tem a parte boa de você criticar o mundo existente, mas tem a parte ruim também, que se critica até o que não é que precisa ser criticado. Acredito que a gente tem um desafio grande ali quando a gente vê essa geração querendo co-criar tudo a todo momento. E elas vão ter frustração quando impacta no cenário real. E o que você falou das marcas, eu acho que tá muito nessa história. Talvez no futuro, eu vou citar a marca aqui só pra gente usar metáfora. Talvez eu não queira comprar o tênis da Nike. Talvez eu queira ter o meu tênis da Nike o tempo todo. A personalização, a customização vai ser muito mais forte no produto. Já é no digital, onde é livre, né? Eu posso fazer isso, mas acho que isso vai forçar ainda mais a mão quando a gente ir pro varejo como um todo nessa história. Então, acredito que tem uma visão de mundo, tá desenhando essa história, mas tá caindo pra esse caminho aqui. O que tu acha, cara? E a gente tem visto muito isso no varejo, essas expedições que a gente tem feito, tanto na Nike Rise, quanto na Adidas, lá com o Nomura, como também lá com o Salomão. Authentic Fit do Salomão, personalização. As pessoas começam a se questionar. Porque, primeiro, em casa eu personalizo, né? Começou com aquele lance de você ir para uma festa e tal, e customizar e fazer do seu jeito e tal. No jogo eu personalizo. Por que eu não posso personalizar dentro de uma loja física e já sair com ele personalizado? A loja fica sem graça, né? E aí chega na loja, tá tudo do mesmo jeito, né? A vida inteira eu personalizo tudo que eu faço ao meu redor, chega na loja, tudo, eu tenho que escolher aquilo que tá pré-determinado pra mim. Então, o que a gente tem visto é que esse movimento chegou com tudo, é uma influência total das pessoas para o game, do game para as lojas, total. E eu vejo muito, Caio, se a gente não perceber esse movimento, né, das pessoas, essa questão de que não vai dar para separar mundo físico de digital, eu não estou falando de digital, eu estou falando de universo como um todo. De quem passa num momento no digital e no momento online, tipo, a expectativa dele é a mesma hoje nos dois mundos. Exato. E como a gente falou no episódio de segunda-feira, que se você não viu, não ouviu, vai lá, porque tá muito bacana, um dos melhores que a gente já fez, falando
falando da pesquisa da McKinsey, falando do consumidor zero. Essa questão do zero fronteiras que a gente falou lá tem muito a ver com isso. Então, se eu passo 8 horas jogando no meu mundo virtual, que eu posso co-criar, que eu posso ser eu mesmo, eu tenho lá um mundo que eu idealizo, quando eu saio desse mundo, na verdade eu não saio desse mundo, porque ele navega com fluidez, não só entre os canais de compra, mas também entre os canais. O que eu espero do meu mundo físico é que ele seja o mais parecido possível do meu mundo que eu criei, que eu idealizei. E aí é onde tem muito dessas frustrações e tudo, porque se eu chego numa loja e não tem customização, não tem uma possibilidade de interação, é aquele negócio chato, né? Aquele supermercado de produtos, né? Como o pessoal fala, aquelas prateleiras, sabe? Aí a pessoa diz, nossa, é muito importante as marcas perceberem isso, né? Assim, e fazerem o possível para emular essa experiência digital no mundo físico e fazer uma união entre os mundos, né? Por isso que eu gosto muito de falar, né? E ontem eu fiz uma palestra em Natal pro Sebrae e falei muito do multiverso, que é exatamente, você tem vários universos e a marca precisa entender esses universos para interagir muito bem nesses universos e criar um ecossistema onde todos os universos estejam, né? Então, exato, estou contigo nessa conversa, cara. Eu acho que o desafio tá na mesa, nessa história tudo. O que tu achou dessa loucura toda, meu amigo? Faz sentido? Eu achei fantástico e uma perspectiva muito interessante. Eu nunca tinha parado para fazer, talvez porque eu não, assim, eu joguei muito, mas joguei coisas muito específicas, né? Eu sempre fui muito mais fã de esportes. Essa questão da geração alfa com essas cocriações, cara, você que é um cara que gosta muito de jogo, eu acho que também tem uma influência muito dos anos 70 dos jogos de tabuleiro, né? Porque o RPG eu acho que foi a primeira experiência onde você poderia, o jogo ele não tinha uma linearidade. E veja bem, olha que interessante, nós estamos falando dos anos 70, que é a geração X, onde existe linearidade, mas ao mesmo tempo existia já jogos que lhe permitiam co-criar. Olha como existem multiversos. Então, dentro de um mesmo período, tinha gente que preferia jogar não assistindo uma TV, mas um tabuleiro, onde você poderia fazer o jogo acontecer dependendo ali do que os próprios jogadores iam co-criando, né, cara? O RPG dos anos 70. Né? Então... isso é para provar, cara, como é tudo sinérgico, né? E às vezes o varejista, quando a gente conversa, ele acha que é tudo um acaso, é uma invenção de consultoria, né? Ah, não, inventaram um termo novo no mercado. Tudo é uma evolução de processo e tudo faz parte de tudo. Cada vez mais é o complexo, esse mundo VUCA ou qualquer outra terminologia que a gente usa hoje. Ou permacrise, ou policrise, que seja, tal, quando a gente fala num problema de mercado, mas a verdade é que tudo está impactando tudo, né? Vê se faz sentido para você, né? Do mesmo jeito, eu tenho um multiverso porque eu tenho um cliente que ele é mutante. Em cada universo, ele atua de um jeito diferente. Então, vamos pensar o seguinte, que é a questão do momento de vida da pessoa. Eu estava falando sobre isso ontem. Hoje eu quero agilidade, eu quero pressa. Amanhã eu quero conveniência, de manhã eu quero uma coisa, de tarde eu quero outra coisa. Então, o cliente ele não é linear, e tem gente que acha que é. Né? Então, tem marcas que já viram isso. Por exemplo, o Starbucks tem 4 modelos de loja na mesma cidade, Amazon Reserve. Aí você tem a Reserve, que tem bebida alcoólica, que é para você passar mais tempo dentro dela. Você tem a Amazon tradicional, você vai com os amigos, toma um café e tal, mas passa menos tempo do que na Reserve. Você vai para a Amazon Pickup Store, onde é só para quem está de passagem para o trabalho, entre o almoço e tal, e compra online e pega lá sem fila nem nada. E você tem a Amazon Starbucks, que é a parceria com a Amazon, né, que você vai lá e pega, ou seja, a Starbucks tem 4 modelos. Por quê? Porque as pessoas têm momento de vida diferente. Porque quando a gente fala momento, o varejista às vezes entende que a gente está falando de fase da vida do cara. Não. É micro momento, né? Porque a vinho, eu quero hoje ir numa vinícola, eu quero ir numa adega comprar, escolher o melhor vinho para minha casa agora. Mas eu posso estar com um amigo no final do dia aqui e tal, e resolver pedir um vinho online, porque eu não estou com o tempo disponível para ir. Então é um micro momento que é um negócio, não é só porque a gente fala momento, o cara acha que é um tempo muito grande, né? Não, o momento é um momento pequeno, é um micro momento. A gente pode ter vários micro momentos distintos, né? O momento de cozinhar, o momento de comprar, de ir no restaurante, o momento de pedir um delivery rápido. Tem vários momentos no mesmo dia nessa história toda, né? E tem um outro ponto que eu queria trazer pra gente, que tem a ver com esse tema, a gente estava conversando antes de começar a gravar, Caio, que é como também essas novas mídias, né, estão influenciando o comportamento das pessoas de uma maneira que nem sempre é positiva, né, mas que é importante de perceber. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né, como as pessoas estão hoje, as mídias mais tradicionais, ou o tipo de conteúdo que é mais consumido,
são os shorts no YouTube, são os vídeos no TikTok. Então são vídeos curtos que tem começo, mas não tem nem meio nem fim, sabe? É uma coisa que você bota lá de 5 segundos e as pessoas ficam vendo de 5 em 5 segundos coisas que começam e não terminam. Tem um repeat que os caras, o editorzinho do mal lá, o pessoal lá faz um negócio do vídeo que ele parece que ele não tem fim, né? Que ele pega e fala assim, e foi assim que eu... Aí quando você assiste, você tá vendo 3 vezes o mesmo vídeo que ele girou o mesmo conteúdo, né, cara? E aí a gente falou do cliente, do consumidor zero paciência, coisas muito longas, ele vai ficando mais impaciente, porque no dia a dia dele, principalmente a geração Z e Alpha, né, que estão bem consumindo, né, nesse ponto, a gente vê qual é o impacto disso na nossa vida. Eu estou assistindo vídeos de 5 em 5 segundos, sem absorver muita coisa, sem começo e fim, sem precisar refletir, sem precisar questionar, apenas vou vendo. Aí quando eu chego numa loja, que tipo de experiência eu espero, né? Então se eu vou esperar 10 minutos numa fila... Bom dia, este aqui é o nosso novo modelo de produto. Vamos aqui, resolve rápido esse negócio aqui que eu tô com pressa. Exato, e além né, eu tava ontem, uma pessoa que estava na minha palestra falou que as amigas dela assistem os vídeos do TikTok em velocidade 1.5. Não, então uma coisa que já é curta e já é rápida, acelerada. Não, né? A gente tá aplicando os HDs, cara. A gente tá aplicando o HD, cara. É o que o Simas, né, que é um cara que fala muito de cultura, de carnaval e também é comentarista no Sport TV, ele falou um dia, ele disse, eu fui dar uma aula e os jovens estavam achando que eu sou chato porque eu falo numa velocidade normal, mas porque, na verdade, eles estão acostumados a ouvir os áudios no WhatsApp numa velocidade 1.5, então todo mundo que não fala assim e que não é uma pessoa que, o cara fala devagar, né, velho, eu não tenho paciência para ouvir ele. Então, você estava até falando, né, Caio, você tem visto isso em muitas pessoas que... Tem meu filho de 10 anos, a gente percebe isso, de tanto assistir shorts, assim, a velocidade de fala dele é absurda. Eu acho que é um pouco do que a gente tá falando, você trouxe o tema do WhatsApp, cara, esse costume do jovem se comunicar numa velocidade mais rápido, isso afeta tudo que a gente vê, cara. E a gente tá vendo o texto não funciona mais tanto, os vídeos têm que ser mais curtos, os áudios têm que ser mais curtos, a gente sabe. Por exemplo, muita gente deve estar escutando a gente agora, Alfred, eu não tenho dúvida que talvez esteja escutando a gente em 1.5, ou até mais, né? Então, assim, acontece. Então, assim, mas é porque a velocidade de absorção não tem o tempo disponível e a pessoa precisa usar isso e até ela tem paciência de escutar a gente num tempo maior. É fato. A grande questão é que isso vai se tornar um hábito que tudo que não for naquela velocidade você não vai conseguir ouvir. Exatamente. E esse é o problema quando a gente traz para a vida presencial. E aí tem um ponto, né, que eu acho importante a gente refletir, cara, aonde que isso afeta a nossa cognição, a nossa capacidade de análise crítica, né? Porque eu vi uma frase um dia desse, eu não vou lembrar o nome da pessoa, mas é uma frase muito legal que diz assim: aceleração é uma forma de controle, né? Ou seja, quando você está sendo acelerado, você está sendo controlado de alguma forma. Por quê? É fato, porque você não vai profundo nas coisas, você não pensa, você não reflete, né? E aí você começa a acostumar você mesmo a usar o piloto automático. Então você passa a ser controlado, a agir sempre da mesma maneira sem perceber, né? Você fica raso. E esse é um problemaço que a gente vai enfrentar, sabe, cara, na minha opinião. A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Diante do cenário desafiador do varejo, é necessário alavancar os resultados através da intensidade digital. A BIP Brasil se propõe em ser a sua parceira, levando transformação digital hands-on através da experiência adquirida nos mais de 300 projetos realizados no varejo brasileiro. Vendas online e offline, comercial, marketing, supply chain, atendimento, back-office e serviços financeiros para não financeiras. Conheça mais em bipbrasil.com.br.
Varejista, está precisando de uma solução completa para gerenciar seu negócio? Cigam é a escolha certa para o seu sucesso. Um sistema completo que abrange desde o atendimento ao cliente até a gestão do negócio, além de recursos especializados para o setor. Acesse painéis de indicadores e tome decisões estratégicas com base em dados precisos. ERP Cigam, a escolha inteligente para o varejo. Acesse www.cigam.com.br. Tem link no descritivo. Ô Fred, poderia ser um continue, mas para este episódio vamos dar um game over? Já que a gente falou tanto de videogame, mas você continue com a gente, né, pessoal? Porque toda semana tem episódio novo do VarejoCast. Sempre segunda tem esses papos entre eu e o Fred trazendo temas bacanas para vocês, com profundidade, tá? Nossa ideia é isso, sempre o mais rápido possível nessa conversa, sendo objetivo, tá? Mas claro ao mesmo tempo. Às quintas-feiras tem VarejoCast News e toda quarta-feira você confere com a gente, tanto o VarejoCast especial como o VarejoCast Convida, de maneira alternada. Então não perde não. O VarejoCast cada vez mais alto no ranking do Spotify, da Apple, no YouTube, né? Essa semana voltamos pro top 50 no Spotify, né, cara? Agradecer a todo mundo aí. Graças a você que nos escuta, viu, galera? Graças a você que nos escuta e a gente agradece essa força. Mas, ô Fred, tem sempre aquele pedido básico, ó. Não deixa de comentar, compartilhar, dar sua opinião. Pô, foi legal pra caramba esse episódio. Pô, eu queria ver tal pessoa sendo entrevistada. Ajuda a gente a criar um podcast cada vez melhor aqui pro mundo do varejo, certo, meu amigo? Certíssimo. Quanto mais você comenta, seja no Spotify, seja no YouTube, mais a gente ganha relevância, mais a gente consegue alcance, a gente consegue chegar para mais gente. Então não deixa de apertar o botão de seguir aí na plataforma que você ouve, não deixa de deixar seu comentário, de sua sugestão, sua crítica, ou seja lá o que for, mas essa interação que vai fazendo a gente melhorar, ser uma plataforma melhor para você, para ajudar você e o nosso varejo brasileiro, como também fazer a gente alcançar mais pessoas. E é isso aí, pessoal. Dessa forma aqui, a gente se despede de vocês. Um grande abraço e até mais. Valeu! Você assistiu VarejoCast. Saiba mais sobre o VarejoCast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este VarejoCast foi editado por Yannis Maciel.